Estamos começando mais um Vida Vivida e no programa de hoje nós vamos receber um jornalista e diretor que há 7 anos está à frente do programa Linha Direta da TV Globo. Eu estou falando de Milton Abirached. Tudo bem, Milton? Tudo bem, e você? É um prazer para a gente tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, prazer é meu. Eu queria saber, antes de você ingressar no jornalismo, na sua infância, adolescência, você já tinha alguma ideia de que ia ser jornalista? Não, eu achava horrível ser jornalista. Eu acho que nunca tinha imaginado que eu seria jornalista. Eu achava chato a imagem que eu tinha do lado de fora assim, do jornal. Eu sabia que eu queria escrever. Eu sabia, na minha infância, que eu queria ser ator ou que eu queria ser diretor de cinema. Eu queria ser alguma coisa de cinema, mais até do que escrever. Mas aconteceu de começarem a achar que eu escrevia. E eu acho que para escrever você tem que ser um pouco estranho, não sei, tem alguma coisa que as professoras diziam, que ele ficava lá isolado num canto enquanto as crianças estavam jogando bola. Eu era um estranho, então isso vai levando de alguma forma você para ter interesses solitários, isso é, leitura. Você lia bastante? Eu lia muito, então assim, com 10 anos já tinha lido todo Monteiro Lobato, entendeu? E já parti para o Oscar Wilde com 10 anos. Então, aí meu pai chegava e via eu com um retrato de Dorian Gray na mão, e dizia, o que esse menino está fazendo com 10 anos lendo esse livro, né? Isso tudo aconteceu de aula de redação, para mim aquilo ficou muito fácil de fazer e era sempre surpreendente. A professora pedia um tema sobre férias na praia e eu escrevia sobre o fundo do mar. Essa habilidade me levou a achar que eu podia ser escritor, mas jornalista nunca. Sobre o que você escrevia sem ser quando era pedido? Você eu escrevia quando era pedido, assim, mas às vezes não, sozinho eu escrevia também. Hoje é cada vez mais difícil. Eu lembro de uma frase do Thomas Mann, que é um dos meus escritores favoritos, que ele fala que assim, o escritor é aquele cara que tem uma especial dificuldade de escrever. Não é uma facilidade. E fica batalhando. Até chegar lá. O senso crítico não permite que você escreva facilmente, sabe? A partir daí, como é que você foi para a escolha da sua profissão? Foi influenciada pelos pais? Não foi nada influenciado. Meu pai era dentista, ele nunca forçou que eu seguisse a profissão dele, mas eu sabia que ele teria um gosto de passar o consultório, a clínica dele para mim. Não aconteceu, ele acabou passando para minha irmã. E eu não digo que foi muito fácil dizer que eu ia fazer comunicação social, porque, na verdade, eu me lembro de tios meus falando assim, não, faz um direito para garantir, aí você já tem um diploma, você tem uma coisa certa, depois você vai fazer esse negócio aí, sabe? De comunicação social. Que é incerto. Você entrou para fazer comunicação social? Comunicação social e eu acabei fazendo publicidade, até porque não passava pela minha cabeça ser jornalista. E aí eu me formei em publicidade e comecei... Você exerceu? Não, eu cheguei a fazer um estágio, assim, bastou o estágio para eu achar que aquela não era a minha praia de jeito nenhum. Eu queria criação. E eu vi que criação era uma das infinitésimas profissões dentro da publicidade. O aprendizado era muito chato, o trâmite, para mim, era muito chato. Eu admiro muito as pessoas que fazem publicidade e acho lindo assim, algumas coisas que fazem, mas eu só queria um pedaço dessa profissão, eu não tinha prazer nenhum no resto. Então, no meio disso, eu comecei a escrever, eu fui fazer esse estágio em São Paulo, fiquei um tempo lá. Quando voltei, uma amiga minha me chamou para escrever um jornalzinho de bairro em Niterói. E aí eu reativei aquela história de botar em prática essa coisa que eu sabia fazer na época muito mais facilmente. Você nem pensava em fazer jornalismo ainda? Não. Aí eu comecei a escrever nesse jornal. E eu escrevia um jornal meio sem direção, assim, né? Tinha uma editora que gostava das coisas que eu fazia, mas ela também, se ela ver isso, ela vai entender o que eu estou dizendo. As coisas iam passando por ela como editora, porque ela admirava aquilo que eu estava escrevendo, mas era um pouco chocante para a sociedade de Niterói na época. Assim, eu tinha um humor muito corrosivo, assim.
Eu acho que... Considerava polêmico já? Era polêmico. Nessa época a gente adora atrair polêmica, né? Então, chamar atenção, a gente acha que tem a certeza de tudo, acha que tem o rei na barriga. Então, a polêmica é uma coisa que bota os olhos do mundo em cima de você. Eu não digo que hoje eu abandonei completamente o gosto por isso, mas a gente vai pesando as coisas. Daí despertou um interesse? Despertou algum interesse, as pessoas começavam a ler esse jornal, mas o que é isso? Que coisa é essa? Escrevendo desse jeito. Normalmente esses jornais de bairro servem a interesses políticos, comerciais, são muito atrelados a isso. E ali tinha um jornal, tinha alguém escrevendo coisas. Você escrevia sobre o quê? Desde a posse do prefeito, que aquilo eu escrevi, foi um escândalo, assim, o que eu escrevia. Eu não me lembro mais, não me pede para lembrar. Mas tinha uma boa circulação? Mas era muito... Era um jornal grátis, né? Ele era distribuído pela cidade. Mas de tudo, desde um buraco de rua até mostras de cinema na cidade. Eu escrevia sobre tudo. E aí essa coisa começou a chamar a atenção. Me lembro que depois disso eu fui para o Jornal do Brasil. Eu tive que voltar para a faculdade para fazer uma especialização em jornalismo durante um ano. Então eu vou pedir para você guardar essa história, que a gente já vai ter que dar uma paradinha. Ok. O programa Vida Vivida vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais histórias de Milton Abirached. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Vida Vivida, recebendo o jornalista e diretor Milton Abirached. Milton, a gente terminou outro bloco falando do seu ingresso no jornalismo. Como é que foi? Você estava no Jornal do Bairro e aí... De repente eu precisava do diploma. Aí voltei para a faculdade. Fiquei um ano na faculdade fazendo a especialização em jornalismo na PUC. E nesse meio tempo eu comecei a escrever algumas matérias freelas para o Jornal do Brasil, para a revista Domingo do Jornal do Brasil. E nesse meio eu acabei a faculdade, a Folha de São Paulo publicou um anúncio pedindo repórteres de reportagem geral e tal, e pedindo cópias de matérias publicadas e um currículo. Eu mandei isso tudo, mandei inclusive do Jornal de Bairros e tal. Fiquei um ano na Folha. Eu não conseguia me adaptar muito bem em São Paulo. A cidade? A cidade, eu achava difícil, mas ali eu aprendi tudo. Aprendi a apurar direito a matéria, quer dizer, o cara é atropelado. Eu me lembro o que aconteceria depois, que era eu ir para o segundo caderno do Globo, que era onde eu queria estar mesmo, que era perto do cinema, fazer um jornalismo ligado à cultura e tal. São coisas muito simples, mas que na hora da apuração, eu me lembro depois, quando eu já era editor do segundo caderno, eu editava matérias de repórteres sobre entrevista com o Chico Buarque, digamos, que não tinha detalhe nenhum, só tinha adjetivo, não tinha informação, só tinha opinião. Você acha importante que todo estudante ou jornalista passe por... Eu acho que quem quer ter opinião tem que saber informar, entendeu? Tem que saber sustentar o que acha do mundo, mas sustentar com informação também, porque essa informação habilita, credibiliza essa opinião dessa pessoa, entendeu? Desse profissional. Aliás, eu acho que eu vou tirar esse óculos, porque eu acho que está meio antipático, né? Fica à vontade. Então, eu fiquei um tempo lá, achei que São Paulo era um lugar difícil, porque eu não conhecia direito. Então eu ia fazer um assalto em Pirituba, outro em Vila Gustavo, são lugares que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Para engrenar esse começo de carreira foi um pouco complicado. Mas aí depois eu fiz economia, fiz a Ilustrada, fiz um monte de coisa, ficou variado, ficou engraçado. Aí acabei voltando para o Rio. Antes de você continuar, tem uma perguntinha no ponto que o povo quer saber. Vamos lá? Milton, quando você era repórter, que tipo de matéria te interessava mais? Eu gostava de matéria de cultura mesmo, eu gostava de matéria sobre cinema, sobre música. Eu gostava de matéria que eu pudesse dar minha opinião, que eu pudesse também exercer um pouco esse tipo de subliteratura que se faz no jornalismo, assim, né? Que é possível se fazer no jornalismo e que de alguma forma supre a necessidade íntima de escrever literatura, assim. Você vai escrevendo todo dia aquilo, vai botando uma pitada de poesia ali, ou vai botando um pouco de humor, de acidez, aí você fica sem vontade de escrever
coisas fora dali. Hoje, olhando para trás, você escreveria diferente? A partir do Globo, sim, eu escreveria da mesma forma que eu escrevi. Para trás, não. Eu ainda estava em formação, eu acho. Quando eu comecei a escrever para o Globo, eu já sabia exatamente os meus limites de escrever para a grande imprensa. E você sabe que eu descobri no Globo que você pode escrever sobre tudo. Eu senti que eu tive mais liberdade no Globo, que era um jornal na época considerado conservador e restritivo, não tinha nada disso. O Globo era um jornal que tinha muito mais liberdade para escrever do que a Folha de São Paulo, que na época era um jornal considerado libertário, revolucionário, porque tinha feito a campanha das diretas, todo mundo queria trabalhar na Folha. Era a cereja do bolo da carreira de jornalismo, né? Tem uma passagem legal, com uma entrevista com o Zueni Ventura, né? Que eu gostaria que você contasse, que é interessante. O Zueni escreveu um livro, eu já tinha entrado no Globo, já tinha sido subeditor dos jornais de bairros, e aí me chamaram para ser repórter do Segundo Caderno. E aí, finalmente, eu cheguei ali onde eu queria, e o Zueni estava escrevendo aquele livro em 1968, um ano que não terminou. Me escalaram para entrevistar o Zueni. O próprio Jornal do Brasil não tinha feito a entrevista com ele ainda. No dia anterior, passei a noite lendo o livro, virei a madrugada lendo o livro, cheguei de manhã lá sem dormir direito, porque aconteceu assim, no fim da tarde, você que vai, não sei o quê. Achei o livro interessante, mas eu queria contestar o livro. Porque eu achava, e isso eu passei depois para os meus repórteres, nas equipes que eu trabalhei, que entrevista é conflito, assim. Eu acho que entrevista você tem que impor uma diferença com o seu entrevistado. Eu descobri aonde seria essa distância. Por mais que eu gostasse e gosto, adoro o Zueni. A entrevista era um pouco agressiva demais, assim. Eu perguntava algumas coisas... Você discordava dele no livro? Discordava, mas isso não era o meu papel, discordar. Meu papel era lançar questões para ele, em cima do que eu tinha lido, para ele responder. E eu senti que o Zueni não estava esperando esse tipo de questionamento sobre o livro, porque era um questionamento muito idiosincrático, assim. Eram coisas minhas que talvez servissem para as outras pessoas. Para encurtar a história, à tarde, quando estava rodando o jornal, escrevendo a matéria, rodou de tarde, o jornal rodou dentro do jornal, antes de ir para as bancas, no dia antes, né? Eu falei assim, isso está agressivo demais. E o Zueni tinha boas relações com as pessoas do Globo e tal. Aí eu falei assim, eu vou ser demitido. Eu mal entrei no Segundo Caderno e aí veio um pedido lá do Jornal do Brasil e do próprio Zueni para não publicarmos antes do Jornal do Brasil a matéria, porque é uma vergonha o jornal ser furado pelo Globo, sendo cara de lá do JB. Aí eu falei assim, meu Deus, entrei no banheiro, e aí quem entra? O Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor do Globo, que eu nem sabia que me conhecia. Ele entrou, olhou para mim assim, com aquele ar aristocrático, falou assim, Milton, eu já tremi, né? Eu já devia ter lido, assim, passa na minha sala depois. Falei assim, agora. Entrei tremendo na sala do Evandro, que o Evandro era essa pessoa que formou gerações de jornalistas, uma pessoa mítica da imprensa brasileira. E, na verdade, meu pai, na minha profissão, como vocês vão ver por essa história, ele falou assim, não, relaxa, você está tremendo por quê? Eu falei assim, por nada, quero saber o que você... Eu só quero te conhecer. Quero te conhecer. Porque eu adorei a matéria que eu li agora, do Zueni com você, e achei, inclusive, as perguntas mais interessantes que as respostas do Zueni. Eu falei, desculpe, Zueni, mas eu acho que o Evandro estava querendo era conflito no Globo, no Segundo Caderno, que era uma coisa que não existia antes. Então, entrevistas, ele falou assim, eu gostei porque você não teve, isso serve para estudante de jornalismo, e aquela coisa que eu falo sobre entrevista. Você não teve nenhum temor reverencial e nem criou uma situação de agressividade que criasse um impasse e impedisse que o entrevistado respondesse. E então eu acho que, por causa dessa matéria, eu acho assim, coisas que eu tenho lido suas, ele falando, eu não quero que você saia do Globo, não. E assim, eu entrei lá para ser demitido, né? Uhum. E aí, a partir dali, foram acontecendo coisas na minha vida com o Evandro, dentro do Globo, que só me deram orgulho de trabalhar ali com ele,
Mas era também uma cobrança imensa, assim, com um erro de português e um jornal todo marcado em vermelho. Enquanto eu não respondesse para ele, ele ia lá no fundo da redação, rodava e via se eu ia responder para ele. Era uma via de mão dupla. Era uma via de mão dupla, porque eu não podia errar de jeito nenhum. Um dia eu errei um pronome e aí foi um caos, assim. Então, foi assim. Milton, a gente vai ter que dar mais uma parada. O Vida Vivida vai para mais um intervalo e você não saia daí que a gente volta com Milton Abirached falando como ele chegou na televisão. Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida, recebendo o jornalista e diretor Milton Abirached. Milton, você falou pra gente das suas características como escritor e o que fizeram você ascender no Globo. E agora eu queria saber como é que você foi do Globo para a televisão. Teve um momento que o Evandro Carlos de Andrade foi convidado para ser diretor de jornalismo da TV Globo. Ele era o diretor de redação do Globo. E aí ele me convidou. Eu não sabia nada. Isso era um momento assim, eu falei assim, parece que eu fiz tudo em jornal. É um momento da sua vida que é uma encruzilhada. Ou você conserva tudo que você está fazendo, aí fica às vezes burocrático no lance, ou você zera tudo e vira e vai aprender outra coisa. Foi o que aconteceu. Eu acho que aí eu fui aprender do zero. Televisão não sabia nada e fui fazer o Jornal Hoje, fui editor executivo do Jornal Nacional. Fui aprendendo aos trancos e barrancos, né? Porque na televisão também ninguém ensina nada para você. As pessoas conservam muito o seu know-how e não tem nem tempo, na verdade, para ensinar. E é muito raro você ter esse tempo. Então, do Jornal Nacional, surgiu a ideia de fazer um programa que misturasse jornalismo com dramaturgia, que era o Linha Direta. Eu nem sabia que eu ia ser diretor desse programa. Eu participei de uma reunião uma vez na sala do Evandro, com outras pessoas para dar ideia. Enfim, um dia me chamaram para cuidar do jornalismo, a Marluce e o Evandro me chamaram para cuidar do jornalismo do Linha Direta, que já estava começando a ser dirigido pelo Thalma, Roberto Thalma. E aí, meses depois, o Thalma foi fazer outras coisas, ele está sempre com outros projetos e tal, e eu assumi a direção geral do programa. Estou aí desde 7 anos e aí foi uma experiência incrível, porque assim, eu não sabia nada de lente, nem de direção de ator, nem de nada, e também fui aprendendo aos trancos e barrancos, porque eu já tinha essa vontade de fazer o que lá atrás eu queria fazer, que era cinema, como eu te falei desde o começo, quando eu era criança, que eu queria fazer. Então eu entrei com o que eu sabia, que era jornalismo, para fazer o que eu queria, aprender cinema, que é mais ou menos a praia do Linha Direta, que é com uma câmera. A gente faz um pouco essa linguagem. Você não sabia nada de dramaturgia, não entendia da linguagem? Não, eu entendia. Na verdade, essa era a minha praia. Eu tinha feito crítica de cinema no Globo. Você entendia? Eu sabia, eu nunca tinha botado a mão na massa, entendeu? Eu sabia chefiar uma equipe de jornalismo. O Linha Direta tem jornalismo, tem produção, tem efeitos especiais, tem cenografia, tem atores, tem tudo. Essa parte toda de produção, eu nunca tinha feito, né? Eu tinha feito produção em jornalismo. Agora, produção em dramaturgia, isso nunca tinha acontecido. Então, direção de dramaturgia. Então, eu fui aprendendo a mexer com ator, assim, no instinto, né? Porque eu achava, eu não estou gostando dessa coisa, da interpretação. Vamos lá, fala assim. Era assim. E, na verdade, os atores começaram a perceber, alguns atores que eu tinha muita atenção com eles, porque na TV Globo, a gente, pelo próprio sistema de produção industrial mesmo, os diretores estão muito preocupados com o enquadramento, com o movimento de câmera, não sei o quê, com a engenharia toda da produção, que são sempre grandiosas. E o ator, às vezes, fica meio esquisito. Por isso que tem funções de coach, tem pessoas que lidam com isso. Mas eu sou interessado no ator, entendeu? Eu sou interessado nos atores, dirigir os atores. A parte que eu gosto mais, que eu acho mais legal. A gente tem mais uma pergunta no ponto, vamos lá? Milton, eu queria saber qual a receita de um programa como Linha Direta, que não é dramaturgia convencional, permanecer tanto tempo no ar? É que ele presta um serviço e ele é bem sucedido na prestação desse serviço, mas ele também conta histórias que, por mais dramáticas e desgraçadas que sejam, são histórias interessantes, entendeu? São histórias que ensinam as pessoas sobre como é a vida. Às vezes você
você ouviu falar de um vizinho seu que aconteceu isso. São histórias muito pesadas, muito dramáticas, assim, mas se você prestar atenção na dramaturgia do Linha, não é um programa tão pesado assim em termos de cena. A gente faz a planta da casa onde aconteceu o crime parecida, a gente faz os atores serem parecidos, e isso às vezes cria situações muito constrangedoras. Já teve ator que foi preso por engano em vez do bandido ser preso. Isso é, um ator que é até amigo meu, o Fabiano, estava com a namorada na fila do cinema, e ele tinha feito na semana anterior um médico que maltratava um bebê no hospital. As meninas se cutucaram na fila, falaram assim, daqui a pouco a polícia pegou e prendeu ele. Ele falou assim, calma, eu sou ator. No outro, uma velhinha, ele falou assim, mandou prender o ator que era vizinho dela, porque, enfim, a gente escreve lá, simulação, não adianta. Porque tem que parecer, a gente fez uma pesquisa, né, o público adora quanto mais próximo. Quanto mais próximo, que seja muito parecido, quando a gente mostra a foto e mostra o ator, que isso seja parecido. E essa é a mágica de realidade do programa. E me diz uma coisa, Milton, agora, com esse sucesso todo, mas você faz bastante, você leva os amigos do trabalho para sua vida pessoal? Não, isso não é uma regra, não. Mas é inegável, assim, tem coisas que você não segura, né? Acaba a amizade, o afeto pelas pessoas, isso acaba acontecendo, então... É porque tem alguém querendo falar com você, vamos dar uma olhada? Bem, quando eu conheci o Milton, foi apresentado por uma amiga comum para fazer o primeiro apartamento dele. Então aí eu conheci um garoto, né, agoniado porque tinha comprado apartamento, tinha que fazer, e essas coisas aparentemente práticas, assim, ele não sabe transitar muito bem. E de outro lado, ele é extremamente objetivo, então uma obra tem muito item, ele se perde no meio disso tudo. Conseguimos vencer bravamente essa etapa da relação da gente, e daí surge uma amizade muito bacana. O Milton é sensível profundamente à arte. E eu acredito que nisso, tanto ele faz nas artes plásticas, como ele faz na dramaturgia, como ele faz dirigindo linha. Então, a partir daí, você conhece um outro Milton, quer dizer, a pessoa que trabalha a sensibilidade um pouco escondida, mas por trás de toda aquela velocidade que a televisão obriga a ter, ele mantém aquela chama da sensibilidade acesa, que é uma coisa muito bacana. Obrigado, Ricardo. Foi ótimo, porque eu acho que ele percebe mesmo que as coisas de arte assim me seduzem mesmo. Que é um amigo que veio de um contato profissional. Né? Eu pensei que você estava perguntando sobre televisão mesmo, assim, já. E me diz uma coisa, como é que é o Milton agora em casa? O que o Milton gosta de fazer? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver filme. Na verdade, eu gosto mais de ficar em casa do que de sair, assim. Eu gosto de sair para jantar, eu gosto de vinho, eu gosto de bater papo com os amigos e tal, mas eu gosto de reunir os amigos em casa, ouvir música, conversar, isso, e filme, cinema. Você pode deixar uma mensagem para os estudantes de jornalismo, para quem quer ingressar tanto na área de direção, de atuação? A coisa mais importante do jornalismo é duvidar das coisas. Eu acho que a gente não pode se fiar na primeira versão que a gente encontra. Eu acho que qualquer jornalista é pago para duvidar, para desconfiar de tudo, para ser do contra. Eu não detesto todo mundo indo na mesma onda, aquela coisa unânime, os jornais publicando tudo a mesma coisa. Eu acho que tem que ir atrás do furo, tem que ir atrás da versão que ninguém deu. Claro que tem que ter bom senso com isso tudo também, mas eu acho que o princípio é esse. Milton, obrigado pela sua presença. Foi um prazerzão. Obrigado a você. E o Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade com C, @universidade também com C.br. Tchau, e a gente se vê no próximo programa.